Eu vou apresentar você, a gente vai bater a palma aqui, você não assusta. A gente vai bater a palma assim, ó, muito forte. E vai falar quem é você. Com quem? Não, vamos lá, nós vamos começar. Já tá no ar? Já tá no ar. Então vamos lá. Foco crítico extraordinário, Fernando Lemos. Estamos aqui. E, bom, que dia é hoje? 16 de março. 15 de março de 2016. A gente conseguiu uma horinha na agenda do Fernando e vamos fazer uma conversa. Ele está lançando uma série de 30 imagens? 20 imagens com o seriado pela galeria dele. Ele vai contar um pouco da história das coisas que ele tem trabalhado. E a gente vai fazer algumas perguntas referentes à fotografia, a história dele ao longo do tempo. Tudo bom, Fernando? Tudo bom. Muito Como bom. é que andam as coisas? Tô ótimo com vocês, satisfeito que alguém me está dando atenção, não? Eu estou aqui tão quieto que está ficando até com sono. Então a gente veio tirar o seu sono aqui. Eu gosto de vocês, mesmo que vocês não tenham vindo aqui, mas enfim, né? É tudo de gente que eu gosto. Eu estou falando porque, a propósito de que estou preparando uma exposição que vai ser aberta em maio, na Galeria Milan, baseada, em certa maneira, num retrospecto de toda a minha vida de trabalho em desenho e fotografia. E o desenho quando a fotografia é desenho. Quer dizer, então eu comecei a fazer um trabalho sobre o que é ocultação. Desde a primeira experiência surrealista que a gente fez na Europa, a ocultação era pegar uma imagem impressa em qualquer lugar e com um pedaço de pincel, ou um bisturi, um cotonete, e fazer uma mancha para isolar uma parte dessa imagem aleatória, qualquer uma, e até criar uma espécie de vazio, um buraco. É a partir desse buraco, depois que eu fui durante alguns meses e anos descobrindo o que é que exatamente eu poderia desenhar no buraco. Uma espécie de palimpsesto. Você abre para ver que idade tem, se tem nome, o que é que está lá dentro. Quando a gente quer saber o que é uma laranja, a gente corta a laranja ao meio para ver que ela é uma laranja. Então, eu comecei a ir atrás desse método. Até hoje eu trabalho preocupado com tudo o que está oculto. Quer dizer, você trazer novos elementos de uma imagem que já existe, você vai buscar uma outra... Claro, aí depois eu fui apurando o desenho e a certa altura comecei a procurar desenhar, fazer alguma coisa como se estivesse levantando uma arquitetura, que era um desenho que já nasce desse desconhecido, não? Uma coisa como o sonho, como acontece no sonho. Uma coisa que vem do infinito, porque o sono e o sonho é o único território do corpo onde não há nada oculto. Exatamente o contrário. O destino traz-nos o infinito, mostrando tudo o que não está oculto. Tudo que é desoculto. Nós somos ocultados pela natureza e a gente se desoculta vivendo. Quer dizer, o processo todo evolutivo é este. E acabei na última série de desenhos, que eram chegar sempre séries de 30 a 40 desenhos, cheguei a uma coisa mais sólida, quer dizer, de coisas que já eram como se tivessem um efeito mais até como coisa cubista que se pode ver em qualquer lugar. Foram atrás da transparência, que é uma coisa que me interessou sempre muito, porque o acúmulo de transparências que eu aprendi olhando o mar e fazendo pintura é que exatamente o acúmulo de transparências fez uma lente. A lente é o acúmulo das transparências. Quando a transparência não aguenta mais, ela se transforma numa coisa de objetável. Bom, é um objeto. Um objeto objetivo. Bom, então este é o percurso e foi dentro disso que eu, em certa altura, me lembrei de fazer, já ligado ao digital, que é uma fase da fotografia que hoje
superou enfim, a fase da fotografia que nós fazíamos antes da objetiva, quer dizer, a natural, como se diz, a fotografia da prática, e agora se torna outra vez. Quer dizer que achei que eu podia fazer um trabalho de desenho e depois ampliá-lo em digital, em tela mesmo digital, que é isso que tem. Porque para mim o digital é pintura. É pintura porque tem o mesmo manuseio da pintura. O digital você trabalha como se fosse com pincéis. São pincéis. Então eu estou transformando o meu trabalho aqui, chamando pintura. Depois os desenhos originais vão ficar atrás. E as telas vão ficar viradas do avesso, porque eu achei que era interessante dar valor ao lado de trás das coisas, sempre. E na pintura, na história da pintura, a gente encontrou todos os grandes pintores usavam a parte de trás das telas para escrever coisas, para deixar lembranças, receitas de pigmento secreto, coisas amorosas. Isso era escondido, portanto estava oculto. É o lado do oculto, mas é o lado que já não tem que ver com o que foi pintado. Tem que ver com a intimidade de quem pintou. Quando a gente hoje se lembra de retirar de casa um móvel velho e percebe que atrás tem uma etiqueta do fabricante, é a história do fabricante, do cara que fez o móvel, não é mais o móvel. Dou exemplos para isso. Eu tenho texto, porque vai ser um livro com tudo isso, os desenhos e 20 fotografias dos anos 50, explicando que exatamente até há tempos atrás se viravam as roupas, descosturava a roupa para fazer ternos com o tecido virado do avesso. Quando se descobriu que o avesso ainda estava bom, era o segredo, o lado segredo. Eu estou reparando, por exemplo, que os tamborins do pessoal que está tocando, dentro, atrás do tamborim, tem abraços para o Portela, quer dizer, há uma correspondência, há um avesso. Passei a dar, portanto, interesse ao avesso como uma coisa que está oculta, quando é o segredo. Tanto que a tela vai ser mostrada e depois posta na parede. Quem vai adquirir o quadro vai ficar sabendo lá atrás, quando quiser ver o lado do avesso. Então a história é essa, é uma história sempre sobre a questão da ocultação, o avesso. E eu tenho, inclusive, no preparo de uma conferência que eu ia fazer no MICI, fiquei no hospital, não fiz, mas está pronta para fazer de novo, que o Rubens está querendo fazer comigo, em que eu explico. Não é que eu explico, eu duvido da situação. O Brasil, por exemplo, nós hoje estamos numa situação de oculto, vivendo uma sociedade oca, uma sociedade onde se oculta, onde o Estado está com outro Estado dentro, o governo tem outro governo, a política tem outra política dentro, a polícia tem outra polícia dentro, a religião, a igreja tem outra igreja, os bancos têm outros bancos. Quer dizer, tudo está ocultado e nós não estamos sabendo como é que se resolve isso. Mas é um teatro, é uma mentira, é um véu. É uma estrutura que organizou a sociedade de conveniência. É conveniência. Então é uma verdade. Essa coisa é uma coisa sobreposta ou internalizada. Óbvio, é óbvio que está uma verdade. É tão verdade que está escondida. A força dela é exatamente está escondida.
O que é que eu, por exemplo, pessoalmente acho que politicamente o que tem que se resolver não é o que foi apregoado o tempo todo nas eleições, na propaganda, a mudança. Nós não precisamos de mudança. A gente precisa de uma ruptura. E o que está acontecendo é uma ruptura. Porque mudar, você muda tudo. Você muda de telefone, muda de nome, tem quem muda de sexo, não? Então, a palavra foi também já uma forma de ocultar aquilo que a gente precisa, que é uma ruptura. Se você está com câncer, você não vai mudar do câncer para uma úlcera. Você vai fazer uma ruptura no processo do câncer. Quer dizer, é o que nos está faltando e eu acho que é o que está acontecendo. Todos estes sintomas parecem que estão mudando. Não estão mudando, não. Não. Essa ruptura é para continuar o mesmo. Não, só não acabou o Brasil, mas tudo o que está dentro acabou. Toda amiga minha fala que o Brasil é um país cenográfico. Mas nós somos um cenográfico. A gente muda conforme... Nós somos uma música que muda conforme a letra. Então nós somos assim uma coisa que está à deriva, que é um fenómeno clássico em que caem sociedades como decadência. Você fica à deriva. Aconteceram os impérios. Mas a gente não chegou a ser e já está à deriva? Hã? A gente não chegou a ser e já está em decadência? Já está. Ou é o nosso modelo? É o Brasil que vai... Não, é o Brasil que cai em fatalidades. Meu João, meu vizinho, meu vizinho, é igualzinho ao meu vizinho. Então eu acho que a gente pode usar palavras de decadência, mas tudo isso é meio terror, não é? Uhum. Não é coisa, tem que ser mais sublime. Nós somos um país, quando eu digo nós, é quando eu sinto o Brasil que já sentia. Nós somos a criatividade. Nós somos um país onde se criam coisas. Eu tive uma conversa com uma pessoa de peso artista na Europa e tal, que vinha dizer tudo o que é o poder artístico, o património, o acervo da arte na Europa. Eu dizia, sim, não tem dúvida, vocês têm todo esse acervo. Nós só temos os artistas. Então, não há o querer fazer jogo. Quer dizer, é um problema de processo. A gente sabe como é que se faz um acervo. Nós ainda não temos um autorretrato do Brasil. A gente tenta. Todos os que tentaram fazer isso, fizeram, não ficou. Quando eu vejo todo o elogio, toda a crença com o Portinari, eu venço, mas o Portinari não tem escuta. Parece um videogame. Aquilo tudo ali podia estar a serviço de outra coisa qualquer. Não é um retrato. O retrato, às vezes, é mais autêntico quando alguém chega aqui e diz: isso aqui é uma pândega, só tem mulher e tal. Isso é que é exatamente o nosso retrato. A gente não gosta porque isso é falso. É falso, mas corresponde ao nosso retrato feito fora. Então nós temos um retrato que não é nosso. O que é que a gente faz com ele? A gente vende comer. Esse retrato vende, mas o outro a gente ainda guarda porque não tem que compreender. Tem sido doloroso os grandes artistas chegarem a fazer alguma coisa, como o Vila Lobos, como é. Esse é realmente uma Tarsila, não é? O Cícero Dias, quer dizer, gente que teve. Até o Aldemir Martins é um retrato do Brasil. Você não põe aquele retrato em lugar nenhum. Nem na África, nem na Dinamarca, nem em coisa lugar aqui. O resto você põe. Você põe o retrato que o Portinari faz, você põe em qualquer ponto na Venezuela, em qualquer selva, vai na Austrália e encontra gente assim, daquele jeito. Nos Estados Unidos. Então eu estou falando demais. Eu hoje não posso falar demais, porque estou cansado. Sabe que eu pus uma marca-passo. Eu sei. Estou com marca-passo, então agora estou. E mais.
Esta semana comecei a achar que me estava bom da vista, como é que chama? As cataratas. Vou ter que, mês que vem, operar as cataratas. Ver se vou conseguir ver melhor. Então eu estou preso também as novas lentes, não é coisa de fotógrafo. As cataratas é coisa de fotógrafo. Fica miúpe, decadente. Fica míope? Eu acho que fica com... Eu conheci vários com astigmatismo, não é? Astigmatismo, o astigmatismo também. Eu posso só fazer uma pergunta? Última pergunta? Posso fazer. Você falou de ocultação e eu sempre lembro das suas fotos mais antigas. Eu gosto muito das fotos que tem múltiplas exposições. Sim. Quando você sobrepõe uma imagem na outra, de certa maneira você esconde várias coisas. Ele só mostra o que ele quer. Exatamente. E essa sobreposição revela outras coisas. Sim. Agora, eu acho que exatamente há uma versão disso, sem querer discordar, é que eu dei importância à exposição dupla. Não foi para efeito fotográfico, técnico, ou dizer eu sei fazer. É porque eu tenho quase a certeza que não só as pessoas, como todas as coisas, mudam de cara em instantes. Você não está sempre, nunca com a mesma cara. A tradição clássica do retrato é o carimbo. É o retrato. Mas nós mudamos a nossa expressão, em poucos segundos a gente muda a cara. Eu, como só fiz retrato com gente que eu gostava e com quem eu convivia, conhecia essas pessoas, para poder apreciar a mudança de expressão que elas tinham. Então dei a essa importância porque se tratava... Eu não fui um retratista. Eu nunca fiz retrato de ninguém que eu não gostasse. Nem que me pagassem. Quer dizer, eu não saberia fazer. É uma coisa de amor, não é? É uma forma que eu também, como puta, só se me pagarem, não é? Eu não sou. Então, a explicação, em princípio, foi essa. E eu fui descobrir que exatamente a máquina que eu tinha, a Flexarete, era automática, ela não mudava o rolo. Então eu fazia 2 e 3 fotografias no mesmo quadrado. E, então eu, quando fazia a primeira imagem, eu já tinha planejado onde é que eu ia fazer aquilo se interpretar como pintura, porque eu sou pintor também. Fazer essa coisa penetrar na outra, e eu ocultava na hora de fazer a foto. Então, no final, 2, 3 imagens, e fazia uma sequência grande. Depois escolhia umas em que o resultado tinha sido perfeito. Né? Quer dizer, a arte não é mais do que um gesto perfeito. Né? Bem sucedido, não é perfeito. É um objeto bem sucedido, o ato bem sucedido. Né? A gente, quando fala de uma coisa que viu-se um grande crime, a gente diz, puta, foi um belo crime. A beleza da coisa é essa expressão de que o ato, quando teve, foi bem sucedido. Um crime bem sucedido. Então, a natureza, a arte tem também uma linguagem, a sua língua, ela fala. Então, na superposição, isso se dava mais praticamente nos retratos por causa dessa utilização das várias expressões que a gente tem. Você queria representar as pessoas mais completamente do que uma imagem só era possível fazer? Sim, uma imagem só dá aquele instante. Mas se você põe aquele instante em fuga, em movimento, ela adquire outra coisa, ela foge. E dá-te possibilidade de você interpretar naquilo um sentimento do que é que ele estava pensando e começar a imaginar esse cara meio cínico. Ele deve estar meio triste.
Então você é obrigado a interpretar, você vê, a ver, você aprende a ver, que a fotografia é a única forma de aprender a ver. Não? Então, as pessoas já têm várias vezes de exemplo. Você fotografa a janela da sua casa, faz uma cópia bonita, em moldura, mostra para a família fica encantada, nunca tinha visto. Uma fotografia bonita, não quero passar pela janela todos os dias, como se não... A hora que fotografou é que mostrou. Não, mas é aprender a ver. Isso é uma das coisas que realmente deve-se ensinar às crianças. Não é? Quer dizer, isso é para aprender a ver. Sabe o que é isto? Por isso que a maioria das pessoas ignorantes olham e dizem, isto aqui parece um cachorro. Eu digo, mas é um cachorro. A gente tem que encerrar. Isso parece um cachorro e é um cachorro. Então a gente vai terminar com o cachorro. Isso parece um cachorro e é um cachorro. Tá bom, cachorro. se a gente deixar então, a conversa... enfim, sim, essa é uma das minhas interpretações. É perfeito. Porque não é uma coisa da minha invenção. Você pode fazer isso, você pode pensar isso também. Quer dizer, você não... Eu não me especializei, eu fui atrás disso porque... Ainda ontem eu estava fazendo uma espécie de não uma palestra, mas uma entrevista com o editor o Messi, que era da COSAC, com quem eu estou fazendo um livro de retratos da Hilda Ilse, e estava explicando exatamente como é que nasceu comigo a pintura. Eu fui para uma ilha em Portugal, onde é uma ilha quase perdida, as Ilhas Berlengas. Foi presídio, e hoje é uma coisa abandonada. Então eu fui para lá com um colega meu passar um mês. É uma viagem de traineira meio perigosa e tal, mas passámos um mês lá e foi lá que eu fui aprender a pintar a óleo. Nunca tinha pintado a óleo. Veio os compensados e tal, as tintas e a minha ligação com o mar, ali, a grutas, a gente entrava numa gruta, quando a maré subia, você ficava fechado lá 4 horas. Só um zero eco. A transparência ali começou-me a dar a despertar essa ideia da visão, a transparência. Como nós somos transparentes, nós somos uma transparência de tudo, não é? Comecei a ligar-se à pintura e comecei a sentir que estava com vontade de fazer fotografia. Eu voltei para Lisboa, comprei uma câmera, no dia seguinte fui para casa e já fiz fotografia de casa, as ruas, e comecei a trabalhar. E comecei a perceber que a fotografia realmente era, como eu já falei numa entrevista, eu sou fotografia. Eu me sinto. Então eu passei a ligar tudo, a pintura, desenho e tal, a transparência com a ocultação, que é o que desoculta. A transparência é uma guerra contra a ocultação, quer dizer, como essas brigas. Que é o negativo ou positivo, né? Quer dizer, a tradução de um para outro, você escolhe ali o caminho que você vai seguir. O caminho é a estratégia. É mais uma estratégia que a gente aprende. Então, a estratégia é um caminho sempre, é uma coisa que até os militares conhecem. Nem os políticos sabem o que é estratégia. Sempre perdem. Não. Só os militares sabem o que é estratégia. Então, a partir desse é que eu fiquei com a convicção de que o meu trabalho estava subordinado tanto em pintura a texto. Eu faço os textos automáticos da equação realista, que ainda é uma forma transparente de você começar a escrever sem saber o que é, tirar o consciente e o inconsciente para fora, e aquilo depois se organiza pelo meio. Fizeram-se grandes poemas assim, livros, Breton e essa gente toda, né? Então tudo para mim reside nessa meia neura, né? Da coisa da transparência, o volume que a transparência tem quando a fotografia tem um volume. Dá dimensões, né? A dimensão. Quando a fotografia tem volume, quando a fotografia está longe,
e quando ela é o nosso perto, que é uma coisa que me preocupa muito, é quando tudo o que a gente pensa, a própria ideia de saudade, a saudade é uma viagem de duas voltas. É a saudade de quem está longe e a saudade que volta para o meu perto. Então, isso tudo tem que ver com o sentimento da distância própria que a fotografia descobriu. A fotografia não veio descobrindo. A fotografia nasceu numa janela, né? com as 4 estações. E a distância prospectiva foi ela que trouxe. Você passou a poder ver o longe para perto, o teu perto está tão longe que você pode conseguir fazer. Foram as descobertas que a fotografia não trouxe só a memória, a questão da memória, porque a memória foi inventada, a fotografia foi inventada pela memória. A memória precisou de fotografia para ter imagem. Ao contrário do que se fazia. Não, foi a fotografia que inventou a imagem, que é a memória. Pintura. Não, é o contrário. Então, tudo isso exatamente dentro da mesma ideia, as conquistas que a fotografia nos trouxe, da gente, a própria perspectiva não é conhecida, né? Não. Você hoje é uma perspectiva que você consegue saber o que é que está longe. Os expressionistas, né? Quando pintavam a natureza do outro lado, não estavam preocupados com o que estava lá. Era com o que se passava entre eles e o que se passava até lá. A cor, o clima, eles conheciam, estudavam até qual era a temperatura que a terra e a água tinha durante aquele percurso. Quer dizer, era uma coisa mais sábia. Nós temos com a fotografia hoje esse coração palpitante. A gente tem um coração que palpita isso, conhece isso. Está tudo dentro do olho. Nós temos um olho privilegiado. Então a fotografia, para mim, cada vez me apaixona mais, porque eu hoje até tenho muito menos vontade de fazer fotografia, gosto mais de escrever sobre fotografia, ler coisas de fotografia, li vários livros agora extraordinários que me abriram a cabeça. E a fotografia, para mim, hoje está difícil, porque eu cheguei ao momento em que, quando eu olho uma coisa, eu não fotografo porque eu percebo que ela já é fotografia. Ela já é fotografia lá. Então eu não vou copiá-la. Fernando, a gente precisa acabar. Então eu tenho uma impressão que precisa. A fotografia também tem que ser um impulso. Tem. E um impulso amoroso. Como é que fala? Impulso amoroso com tudo. Sem intenção não vai. Não vai, nada vai. Fernando, eu já preciso falar, preciso parar. Gente, eu nunca perdi um minuto com esse homem, eu só ganhei. Todo minuto que eu passei ao lado dele, minha vida aumentou de tamanho. É tudo que eu tenho para dizer. Foi sempre assim, eu espero que continue. Você viu como os homens só se amam quando são fotógrafos? É o sexo dos homens, é a fotografia. É a fotografia. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Fala crítico Fernando Leandro. Obrigado, Fernando. Foi uma aula de novo. Estou pronto para vocês. Muito obrigado pela sua resposta. Venham quando quiserem, porque eu estou aqui nesta minha paz. Eu tenho indo agora, estou indo mais para o ateliê, até, não é? Por causa da exposição, não é? Estamos começando a montar. Isto são 20 telas e dentro do livro, que vai sair logo, antes mesmo da exposição, nós temos 20 fotografias dos anos 50 e as 20 telas que estão ligadas à questão do sonho. Não tem legenda, não tem nome, são os fantasmas, são tudo o que o sonho revela, não é? E você desperta nas pessoas
não a vontade de dormir, porque essa vem até às vezes só depois de uma feijoada, mas a vontade de sonhar. Você olha para uma pessoa e quer sonhar contigo, quer uma boa ideia contigo. Quando me lembrar de estar contigo, quero me lembrar bem, quer dizer, Claro. uma coisa que tu falaste, que o teu olhar. É uma forma de paixão mútua, quer dizer, a gente tem que. Eu acho que não tem nada melhor, além da escrita, também, que é uma grande. A fotografia. A fotografia é um grande traço de união que realmente liga, compromete as pessoas mais do que qualquer coisa. É um puta. Não, e agora ficou possível, próximo, né? Que as pessoas têm a condição de fazer, é muito legal mesmo. Ainda por cima, não, além do tudo que ela abarca enquanto conteúdo, E eu estou na tese, aqui para mim, de que o analógico vai ter que vir agora depois. De novo. Do digital. É o pós-digital. Entre novo o analógico. O analógico não fez tudo o que a câmera e o que o homem faz. Eu acho que o digital apresenta o analógico de volta um pouco também. Eu também acho é mais inteligente. Por isso que eu ligo. O digital, para mim, já é uma coisa de manipulação, como o desenho, a pintura. Não é? Não é. Você usa os pincéis, usa os pixels, usa as telas, usa tudo que quiser. Mas eu acho que isto é feito, é ampliado já para o digital, para eu poder chamar de pintura digital, depois do desenho. Porque há uma discussão de que a pintura é o desenho depois crescido. Não é, não. Você não tem nada a ver o desenho com a pintura. A pintura é pintura, o desenho tem vida própria. O desenho é uma coisa que nasce para ser eterno. Ele tem que ser rigoroso. O desenho é como um exame de cardiograma, cefalograma. Eletrocardiograma. Não tem defeito nem emenda. A fotografia ainda se fez, época de fotografia com emenda. Agora não, agora a questão é. Eles apagaram a emenda. Sim. O digital apaga a emenda. Aquele cara de Barcelona, que tem 2 livros dele que vocês conhecem. O Fonte Coberta? É 2 livros dele geniais, quer dizer, tem coisas aí de uma descoberta que leva a gente sobre todos esses processos, o que foi a cópia, o que foi a. Tem aquele História Natural, você tem aquele livro de História Natural, é esse que você tem? É. Esse é maravilhoso. Dos bichos imaginários? É. Esse é maravilhoso. E tem aquele dos personagens, do personagem que ele é um astronauta russo, você já viu esse? Que ele é um astronauta? É. Você já viu esse, não? Sim. É maravilhoso também, porque ele inventa um personagem e vai embora. E vira um herói russo, tudo. É muito interessante. Vamos parar? Vamos parar. Pessoal, muito obrigado. Olha, eu agradeço vocês, porque para mim é realmente uma satisfação, quer dizer... Imagina, velho, pelo amor de Deus. Não é o meu ego, porque o meu ego já está... Já vendi para o diabo, e o diabo sabe muito bem o que compra, né? 44 minutos, aí tá bom, aqui. Acho que sim, já está no segundo take. Tá bom. Beleza, muito obrigado. Tchau, gente. Presente para todo mundo.